Bom, então hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 16 que nós começamos na semana passada, né? O capítulo que se chama Alienados Mentais. O André Luiz, junto com o Calderaro, estavam atravessando, né, um ambiente hospitalar para doentes mentais e ele observando várias situações daquelas que a gente já ouve falar, né, conhece, mas agora de um ponto de vista no mundo, pelo mundo espiritual. E é interessante que o André Luiz, quando ele via a situação, ele tinha a intenção de parar, de dar mais atenção, de ajudar de alguma maneira, mas o Calderaro deixa claro, nós não estamos aqui nesse momento para isso e não vai ser útil nesse momento alguma intervenção. Então nós paramos mais ou menos nesse momento aqui, em que ele contou, né, a história de um dos que eles estavam vendo. E aí segue. Nesse ponto dos esclarecimentos, penetrávamos extensa varanda no departamento masculino. Então, porque o André Luiz, o Calderaro foi ajudando o André Luiz a entender o que estava acontecendo naquele exemplo anterior, mas eles continuaram andando. E chegaram então na varanda de um departamento masculino e logo se nos deparou um homem, de certo, se enquadrava entre os esquizofrênicos absolutos. Então seria um caso de uma esquizofrenia completa, como se poderia categorizar. Rodeavam-no algumas entidades de sombrio aspecto. Então olhem como o envolvimento, apesar de a ciência enxergar como uma alteração mental e muitos já terem o conhecimento de que isso faz parte também de uma história espiritual que traz do passado ou de outras encarnações, além de tudo, o envolvimento espiritual de espíritos que compartilhavam daquele desequilíbrio, daquele crime ou de desavenças do passado. Então, esse esquizofrênico absoluto, o André Luiz viu já que ele era rodeado por entidades sombrias. Semelhava-se o doente a perfeito autômato. Quer dizer, ele não tinha, na verdade, vontade própria. Parecia que ele estava sendo conduzido por essas entidades sombrias, né? Sob o guante de tais companheiros. Exibia gestos maquinais e ao guarda que se aproximava, cauteloso, explicou em tom muito sério. Então, ele viu aquele senhor envolvido pelas entidades, o guarda do manicômio ali chegou perto dele com uma certa cautela, e aí esse senhor esquizofrênico falou: Venha, seu João, não tenha receio. Ontem eu era o leão, mas hoje sabe o senhor quem eu sou? O que eu sou? Então é típico de uma pessoa louca. A pessoa que se acreditava ser leão num dia e agia como um leão, mas agora falando para o guarda, né? Venha, pode vir tranquilo. Ontem eu era o leão, mas hoje você sabe quem eu sou? E ante o enfermeiro hesitante concluiu: Hoje sou a bananeira. Então imagine o tipo de conversa. A pessoa que se acredita um leão num dia uma bananeira. E isso não é muito difícil de imaginar dentro de um manicômio, por exemplo. Encontraria eu, sem dúvida, no caso, excelente ensejo de enriquecer experiências. Então, André Luiz falou: puxa vida, aqui é algo que eu posso aprender. Porquanto de pronto reconhecera a entrosagem completa entre a vítima e os obsessores que lhe eram invisíveis. O desditoso era rematado fantoche na mão dos algozes tipicamente perversos. Calderaro, porém, não me permitiu interromper a marcha. O André Luiz achou que ali ele poderia realmente ficar e aprender um pouco, porque ele via uma ligação completa dos obsessores manipulando aquele que, aos olhos do mundo, era somente um esquizofrênico.
mas ele era uma pessoa obsidiada. Mas o Calderaro falou: não, nós precisamos seguir. E aí fala: o processo de desequilíbrio está consumado, e informou. E não encontrarias possibilidade de recompor-lhe, em serviço rápido, as energias mentais centralizadas na região inferior. Então, num quadro das doenças mentais, como a gente vem estudando, né? Ali, como o Calderaro falou, esse é um que já está consumado. Ele está realmente agora fixado na região inferior, lá no terceiro plano da casa mental. Somente no porão, né? Na questão do passado, na questão dos reflexos de tudo aquilo que ele já tinha consolidado. O infeliz vem sendo objeto de práticas hipnóticas de implacáveis perseguidores. Acha-se exposto a emissões contínuas de forças que o deprimem e enlouquecem. Céus, exclamei aparvalhado, como socorrê-lo? Trata-se de um homem, acrescentou o orientador, que em encarnações anteriores abusou do magnetismo pessoal. Então, olha isso. O André Luiz ficando preocupado e o Calderaro falando: no momento não tem o que fazer além do que já está sendo feito. Não se inquiete, nós não vamos. Se a gente continuar, a gente não vai estar deixando de fazer ou dar um auxílio que Deus precisaria da gente nesse momento para poder mudar a vida desse rapaz, né? Mas aí, além de tudo, ele esclarece. Trata-se de um homem que em encarnações passadas abusou do magnetismo pessoal. Não pude soptar a objeção que me nasceu espontânea. Como? As ciências magnéticas são de ontem. Então, olha a dúvida do André Luiz. Porque o magnetismo que o André Luiz pensou, né, quando o Calderaro falou, ele imaginou que pudesse ser o magnetismo do conhecimento mediúnico, do lidar com as energias magnéticas e psíquicas, que a mediunidade, que o espiritismo trouxe para a humanidade. Então o André Luiz falou assim: como em encarnações passadas ele abusou desse magnetismo pessoal, se o espiritismo começou no século passado? Calderaro estampou no olhar a condescendência que lhe é característica e retorquiu. Acreditas que teriam sido iniciadas com Mesmer? Então, não só a questão do espiritismo, a questão do que a psicologia veio descobrir e usar, né, da questão de hipnose, de conhecimento e de uso do magnetismo no tratamento e no manipular no dia a dia. E aí o Calderaro fala para o André Luiz: você acredita mesmo que o magnetismo só se iniciou com, né, a descoberta e a teoria de Mesmer? E sorridente ajuntou: se considerarmos o sentido literal do texto, o abuso do magnetismo pessoal teria começado com Eva no paraíso. Então é a mesma coisa que a gente parar e pensar. A gente acha que a mediunidade começou na época que o espiritismo descobriu a mediunidade. Muito antes disso, ela sempre foi algo natural, né? Algo que fazia parte da lei da natureza. A questão é, o espiritismo veio e esclareceu o que é isso. Deixou claro como funciona, ou está tentando cada vez mais deixar isso claro. Então, as forças da natureza sempre existiram. O mundo espiritual sempre existiu. O intercâmbio com o mundo espiritual sempre existiu. O magnetismo, então a energia magnética que o nosso espírito tem, que a gente usa para influenciar pessoas, também não é da psicologia ou do espiritismo que isso vem à tona
na humanidade. E isso, como o Calderaro falou, se a gente for considerar o sentido literal do texto, Eva no paraíso foi quem utilizou o magnetismo pessoal dela para conduzir Adão a uma determinada situação. Ela usou aquilo que ela conseguia através do que se insinuava, do que conseguia convencer e conduzir, induzir a fazer o que ela queria através das suas vibrações e das suas intenções. Então, todos nós temos um magnetismo pessoal que a gente utiliza para atrair tanto positivamente e envolver positivamente pessoas ou envolver negativamente pessoas. E aí indicou o enfermo e prosseguiu. Em pretérito não muito remoto, nosso imprevidente amigo se excedeu em seu potencial de fascínio. Olha aqui, ele era uma pessoa que tinha capacidade de fascinar outras por qualidades físicas ou espirituais. Ele tinha qualidades e ele fascinava pessoas, seduzia pessoas, desviando para aventuras menos dignas. Então ele tinha esse potencial e isso é algo que o ser humano se utiliza com frequência no dia a dia. Quantos e quantos a gente não vê por aí que são pessoas que são bonitas, ou são inteligentes, ou são envolventes, e seduzem e envolvem outras pessoas, e muitas vezes até desviam elas. Se a gente fosse fazer uma comparação, é como se fosse o canto da sereia, tanto para o lado masculino quanto feminino. Mas é aquele que envolve, vai conduzindo, vai envolvendo e traz aquela pessoa para fazer o que o outro quer. Quantos e quantos exemplos não são esses, né, nas histórias, inclusive dos crimes, ou das paixões, dos envolvimentos passionais, que não são isso. Potencial de fascínio se aproveitando para poder manipular outras pessoas. E aí, ele aqui ainda segue descrevendo, né, várias mulheres que lhe sofreram a ação corrosiva assestaram contra ele incessantes explosões de ódio doentio e corruptor. Então, a maneira de alguém que é seduzida, então alguém que foi seduzida, no caso dele, como ele é homem, seduzindo mulheres, mas pode ser o inverso e também pode ser entre pessoas do mesmo sexo. Mas o que, que é? Alguém seduzindo alguém, convertendo aquela pessoa a fazer tudo aquilo que ele quer, só que depois, quando cessam as ilusões, essas pessoas que criam expectativas ou se apoiam em promessas que não foram cumpridas, explodem de ódio doentio e se voltam contra ele. Então, isso é o princípio de uma obsessão, inclusive. Extravasamentos que o pobre companheiro merecia em consequência da atividade condenável a que se dedicou por muitos anos. Então, mostrando aqui também que, até nesse caso, nesse sentido, não existe quem não vá responder por tudo o que tenha feito, inclusive no assunto do amor, no assunto do envolvimento pessoal, né, de relacionamento. Oi, Adriana, boa noite, tudo bem? Nós começamos aqui, nós estamos já no meio aqui da conversa, mas o Calderaro está mais uma vez só citando um exemplo de um dos que está ali. E aí ele segue explicando, né? Minado pela reação persistente, mingou-lhe minguou-lhe o cabedal de resistência. Converteu-se de start em joguete das forças destrutivas, as quais, a bem dizer, voluntariamente se unira ao abraçar entusiasta a declarada prática do mal. Até quando se demorará em tal atitude
não será possível prever. Então, ele hoje sofre as consequências, mas são consequências que ele merece, porque foi ele quem plantou aquilo. Ele está somente colhendo as consequências, os frutos daquilo, de uma semente, no mal, prejudicando pessoas. Hoje ele tem que enfrentar a responsabilidade de tais atos. Geralmente, ao delinquirmos, podemos precisar o instante exato de nossa penetração na desarmonia. Jamais sabemos, porém, quando soará o momento de abandoná-la. Então, uma coisa, olha que legal isso, para que a gente entenda. E também para que a gente aprenda a lidar. Quando uma pessoa está caindo, quando ela começa a tomar atitudes que ficam claras, ó, aqui ela começou a fazer o que não deveria. Aqui já é o início da delinquência. Então, da desarmonia mental, que vai entrar num processo de doença mental, que, como ele fala, a entrada fica mais ou menos clara quando aconteceu. Agora, a saída desse quadro não dá para prever. Porque vai depender de uma série de fatores, que principalmente os fatores da disposição pessoal de mudar, de fazer diferente. E aí ele continua explicando, né? No retorno à estrada reta, através de atoleiros em que chafurdamos, por indiferença e má fé, não podemos prefixar calendários para a volta. Implicamos-nos em jogos circunstanciais de que só nos despeamos após doloroso reajustamento. Então, é uma jornada difícil de resolução daquilo que nós escolhemos nos desajustar. Observando-me a admiração ante a experiência hipnótica que os frios verdugos levavam a efeito, o assistente considerou. Não te impressiones. A morte física não modifica de súbito as inteligências voltadas ao mal, nem o duelo da luz com a sombra se adstringe aos estreitos círculos carnais. Então, porque isso segue no mundo espiritual, né? Então, esses que estavam errando encarnados, quando desencarnam, muitas vezes continuam desequilibrados, revoltados e por isso se perpetua esses quadros por muitos e muitos anos. Logo após, éramos surpreendidos por dois velhinhos atoleimados a pronunciar frases desconexas. Então aí eles passaram a um outro quadro, né? Dois velhinhos falando coisas nada a ver, né? O tempo, elucidou o orientador, indica-nos, acaba sempre por denunciar a nossa verdadeira posição, a nossa posição verdadeira. Indicando-os, quer dizer, perdão, eu errei aqui, ó. Aí, então, o que ele está falando agora? Sobre o assunto que eles estavam falando, mas olha o que ele vai falar agora, isso é muito importante que a gente entenda. O tempo, Calderaro explicou para o André Luiz, mostrando aqueles dois velhinhos falando de maneira desconexa. O tempo acaba sempre por denunciar a nossa posição verdadeira. Quer dizer, nós podemos ter uma condição espiritual que a gente esconda de nós mesmos ou até de outros. Mas o tempo é infalível em nos situar, em nos mostrar o que nós verdadeiramente somos, ou onde nós verdadeiramente nos encontramos espiritualmente falando. E aí ele segue explicando sobre essa questão de assim, ó, é infalível, não temos como enganar a lei divina. Então, ó, quando a criatura não haja feito da existência o sacerdócio de trabalho construtivo que nos cumpre na Terra, os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma, pois neste caso o indivíduo já não domina as conveniências forjadas
pelo imediatismo humano, patenteando-se-lhe a fixação da mente nos impulsos inferiores. Então a gente pode até agir de maneira diferente, né, exteriormente para o mundo. Mas se nós carregamos ainda impulsos inferiores e não cuidamos de trabalhar isso adequadamente, a hora que passa a saúde do corpo, isso vai ficando cada vez mais claro. Por isso que quando a gente fica mais idoso, muitas vezes a gente fica mais teimoso ainda naquelas determinados pontos em que a gente tem dificuldade e não conseguiu resolver. Milhões de irmãos nossos permanecem séculos afora, na fase infantil do entendimento, por não se animarem ao esforço de melhoria própria. Então vamos parar e pensar aqui. O Espiritismo nos fala constantemente. O objetivo principal da nossa jornada aqui na Terra é aprender. Para fazer o quê? Para evoluir espiritualmente. Então nós estamos aqui para fazer um burilamento íntimo, para fazer uma reforma íntima, como muitas vezes o Espiritismo fala. Mas aqueles que se ocuparem demais com o externo, com atividades que às vezes parecem que a gente está fazendo muita coisa. Por exemplo, eu posso fazer um trabalho social aqui, posso fazer um trabalho social lá, eu posso frequentar um centro religioso, pode ser a igreja, pode ser o espiritismo, pode ser qualquer lugar. Mas se eu faço tudo isso e não estou modificando interiormente aquilo que eu tenho dificuldade, mais cedo ou mais tarde, isso vem à tona. Porque essa é a realidade que eu carrego. E aí ele segue explicando sobre isso. Enquanto recebem a transitória cooperação de saúde física relativa das convenções terrenas, das possibilidades financeiras e das variadas impressões passageiras que a existência na crosta planetária oferece aos que passam pela carne, esteiam-se nos títulos de cidadãos que a sociedade lhes confere. Então, ó, enquanto nós estamos com facilidades que a vida me confere, eu posso passar como uma pessoa que está indo bem. Mas isso também tem várias questões no livro dos Espíritos que nos explicam isso. Às vezes a gente está numa determinada condição, mas vem uma provação que nos vai fazer o verdadeiro, a aferição verdadeira do meu valor ou de onde eu me encontro. Então vem uma aprovação maior e aquilo muitas vezes mostra o que eu tenho por dentro. Então quantos e quantos a gente não vê na história da humanidade que assim estão bem, mas a hora que vem a dificuldade, derrapam. Mudam completamente a maneira de ser e de querem um exemplo para quem já leu ou para quem participa dos estudos dos romances de Emmanuel, né? O livro Há 2000 anos e depois o livro 50 anos depois mostra uma situação parecida, por exemplo, no caso do Ciro. O Ciro é um escravo cristão, filho de um outro escravo que é cristão e que passa valores para ele muito bons. Mas naquela situação ele se encontra limitado. Então, ele tem algumas experiências de vida que lhe mostram ou lhe dão a oportunidade de ele mostrar um valor que ele tem, não estamos falando que ele não tem, que parece que ele está em condição mais elevada. Mas ele tem um passado cheio de coisa ainda para mexer, para melhorar, e quando nas próximas encarnações, ou até mesmo nessa, porque ele é privado do amor da vida dele.
Então, quando nas próximas encarnações ele continua sendo privado do grande amor da vida dele, ele mostra ainda o quanto ele tem de revolta, de egoísmo, de orgulho que ele carrega dentro dele. E ali ele, então, é colocado de frente para o espelho, de que talvez a situação dele real não seja aquela que ele imaginava, ou que a gente mesmo imaginava quando lê a história por ele passando por determinadas circunstâncias. Então, assim também somos nós. Quando nós estamos envolvidos numa situação favorável, às vezes a gente age também de maneira favorável. Parece que a gente é bom porque a gente está com situações que nos colaboram a sermos bons agora. E quando a gente é submetido a situações totalmente distintas, todas essas facilidades nos são tiradas. Então vamos supor, eu tenho recurso financeiro, batalhei para ter esse recurso financeiro. E se a vida me mostrar a não ter mais, me der apresentar uma situação a não ter mais? Como é que eu vou me comportar? Desespero, revolta, se eu estou bem com o relacionamento no meu ambiente de trabalho, por exemplo, mas ali, por exemplo, começam problemas. Como é que eu me comporto? Se eu sou bem resolvido na questão amorosa, eu tenho um ótimo relacionamento, mas e se eu sou traído? E se eu passar por uma situação da perda? Essa pessoa seguiu caminhos diferentes daquele que eu imaginava para mim. Ou Deus colocou uma situação impeditiva. Como é que eu me comporto? Então, é como os espíritos falam algumas vezes. Algumas situações, principalmente no relacionamento em sociedade, é a pedra de toque dos nossos verdadeiros valores morais. Quer dizer, a pedra de toque é aquilo que os ourives faziam, né, para descobrir se aquela joia era realmente verdadeira. O que estava por baixo daquilo que estava na camada externa? Eles forçavam a joia ou aquele metal, aquilo que era supostamente valoroso, e aquilo demonstrava o que tinha por dentro. Então, algumas situações são a pedra de toque dos nossos verdadeiros valores morais. Então, o tempo vai mostrar isso para cada um de nós, se nós não nos esforçarmos para identificar. Primeiro, nos conhecermos, nos identificarmos como onde eu tenho problema, para eu poder falar, olha, aqui eu preciso melhorar. E depois entrar naquela questão da luta. Olha, eu identifico, eu almejo, eu peço e eu trabalho. Eu coloco aquilo em trabalho diário, luta diária para eu poder transformar hábitos infelizes que eu ainda carrego. E se a gente não se concentrar nessa reforma íntima, vai passar o tempo, vai acabar a saúde, vai acabar a encarnação e nós vamos estar de frente para o espelho de novo. Então, quando tudo está favorável, ótimo. Logo, porém, que visitados pelo morbo, quer dizer, visitados pela doença, pela escassez de recursos ou pela decrepitude, revelam a infância espiritual em que jazem. Voltam a ser crianças, não obstante a idade provecta manifestada pelo veículo de ossos, por se haverem excessivamente demorado nos sítios superficiais da vida. Então, são os momentos em que nós somos verdadeiramente testados e que nós deveríamos dar testemunho daquilo que nós estamos aprendendo. Eu vou falar aqui agora algo que é pessoal para mim. Nós recentemente, né, pai, passamos pela questão da mãe. E tudo o que ela vivenciou, a meu ver, independente ainda das coisas que ela tinha a ser trabalhada, mas ela demonstrou
que mesmo com a doença, ela se manteve ali, sempre firme, sempre forte, sempre com fé. Então, são situações que vêm e que a gente não imagina que vêm. E como é que eu me comportaria? Por isso que eu falo que, para mim, a minha mãe foi um grande exemplo de como lidar com as dificuldades, porque ela se apoiou nesse auxílio, se apoiou no que aprendeu e testemunhou, de certa forma, tudo aquilo que ela podia frente a uma dificuldade grande que a vida apresentou para ela. E aí ele segue, né? A exposição não podia ser mais lógica. Todavia, examinando aquele vasto ambiente, onde tantos loucos de ambos os sexos modorravam distantes do realismo do mundo, sem a mais leve perspectiva de desencarnação próxima, pensei nas criaturas que já renascem imperfeitas e perturbadas, nas crianças atrasadas e nos moços em luta com a demência juvenil, nas fobias sem número que amofinam pessoas respeitáveis e prestativas. Solicitei então do instrutor esclarecimento sobre os quadros de sofrimento desse jaez, que de improviso assaltam os ambientes domésticos mais distintos. Então, com todas essas informações, o André Luiz acrescentou um raciocínio, né? Assim, eu estou vendo que muitos de nós estamos com oportunidades saudáveis e quando chegar a aprovação, como é que eu estou me preparando para lidar com isso? E aí, se eu não estou bem preparado, eu posso entrar num quadro mal, um quadro ruim, psicologicamente falando, mentalmente falando. Mas e nos casos daqueles que já nascem assim? Já nascem com uma demência, com uma doença mental. É claro que nós já temos um pouco a resposta, porque também nós já passamos nos estudos dos outros capítulos, dos outros livros do André Luiz, nos mostrando que as encarnações passadas levam a desequilíbrios. O mundo espiritual, a gente continua com certas desordens, né, espirituais, e dependendo do grau de desordem, de crime cometido, eu reencarno já carregando isso tudo que faz parte do perispírito daquela entidade, né, daquela alma. O assistente não se surpreendeu e observou. E aí então o Calderaro veio explicar. Estudamos aqui, André, a messe das sementeiras, assim do presente como do passado. Estão falando, aqui nós estamos falando sobre consequências. Consequências que nós estamos vendo de plantio de hoje, dessa encarnação, mas existem as consequências que nós vemos do plantio de encarnações passadas. Ponderamos não só a aprendizagem de uma existência efêmera, mas também a romagem da alma nos caminhos infinitos da vida, da vida imperecível que segue sempre, vencendo as imposições e as injunções da forma, purificando-se e santificando-se cada dia. Verificarás conosco afligente quadro de padecimentos espirituais, e é provável que aprendas, num hospício humano, algo dos desequilíbrios que afetam a mente desviada das leis universais. Em verdade, na alienação mental começa a descida da alma às zonas inferiores da morte. Aqui é importante que a gente esclareça o que esse termo significa, espiritualmente falando, ou, na verdade, até no Evangelho, várias vezes, Jesus fala da morte. Mas ele foi o maior exemplo que nós tivemos, o maior professor e mestre que nós tivemos sobre esse assunto, para falar que a morte não existe. Que o espírito sobrevive à morte do corpo. Mas então o que é a morte? Como ele está falando aqui, ó? Porque ele está falando num hospício
seres da humanidade com mentes desequilibradas. Então, nesses quadros de alienação mental, ele aqui Calderaro está afirmando, é em verdade aonde começa a descida da alma às zonas inferiores da morte. Então, o que é a morte? Se nós somos imortais, mas nós estamos destinados a progredir sempre, a evoluir sempre, para a gente alcançar níveis cada vez mais felizes, cada vez mais elevados. O que é a morte, espiritualmente falando? É o estacionamento da alma, é a estagnação. Então, se você não está andando, se você não está evoluindo, você está parado, espiritualmente falando, você está morto. Então, a descida da alma às zonas inferiores da morte são quadros onde esses espíritos acabam congelando por algum tempo. E isso a gente também já sabe, não existe um estacionamento eterno, mas estão parando de progredir. Estão ali congeladas naquela situação. Através do manicômio, é possível entender, de certo modo, a loucura dos homens e das mulheres que, aparentemente equilibrados no campo social da crosta terrestre, onde permutam os eternos valores divinos por satisfação ilusórias imediatas, são relegados depois, além do sepulcro, a inominável desespero do sentimento. Quanto às perturbações que acompanham a alma no renascimento ou na infância do corpo, na juventude ou na senilidade, é mister reconhecer que o desequilíbrio começa na inobservância da lei, como a expiação se inicia no crime. Então, olha aqui, agora ele está resumindo para a gente como é que a gente começa uma jornada dessas. Inobservância da lei. Então, a lei. O que Jesus diz é o caminho para a gente avançar. Se eu estou nesse caminho, eu estou alinhado com a lei divina, eu estou avançando, eu estou progredindo. Se eu acho que eu sei mais do que Deus, do que Jesus, do que o Evangelho, eu me rebelo ou eu questiono, eu duvido e começo a não fazer determinadas coisas que me foram ditas. Ó, você tem que fazer isso. Um exemplo: se te magoarem, você tem que perdoar. Se eu não observo essa lei, se eu não perdoo, eu entro num quadro de desequilíbrio mental que eu não sei quando, como eles falaram ali, eu vou conseguir sair, e enquanto eu estiver nesse caminho, que é o caminho contrário ao da lei, que a lei é, Jesus falou, amor, benevolência, indulgência, o perdão. Se eu escolho fazer o contrário, opção minha, eu começo a me desequilibrar. E é fatal. Eu vou encontrar as consequências de agir contra as leis divinas. Então, isso é fato. Então, a expiação, tudo que eu fizer de errado, um crime cometido, eu vou ter que pagar um dia por aquilo. E o desequilíbrio começa na inobservância da lei. Anotada a conduta, adotada a conduta em desacordo com a realidade, encontra o espírito invariavelmente em todos os círculos onde se veja os efeitos da própria ação. Então, tudo que a gente fizer em desacordo com a lei de Deus, nós vamos encontrar consequência.
seja nos mecanismos da hereditariedade fisiológica, seja fora de sua influência, a mente encarnada ou não revela-se na colheita do que haja semeado, no campo de evolução do esforço comum, no monte da elevação pela prática do sumo bem ou no vale expiatório pelo exercício do mal. Então, se nós plantarmos obediência às leis divinas, nós vamos um dia colhermos elevação espiritual pela prática desse bem. E se nós resolvermos duvidar disso, adotar medidas pessoais em desacordo com essa lei, eu vou me encontrar no vale de um dia sofrimento e a necessidade de pagar, de reorganizar aquilo que eu desorganizei. O assistente que se dispunha a retirar-se fitou-me demoradamente e rematou. O louco, em geral, considerando-se não só o presente, senão até o passado longínquo, é alguém que aborreceu as bênçãos da experiência humana, preferindo segregar-se nos caprichos mentais. Então, aquele que resolveu desobedecer, para quê? Para fazer aquilo que são os seus caprichos. O que eu quero, o egoísmo. E a entidade espiritual atormentada após a morte é sempre alguém que deliberadamente fugiu às realidades da vida e do universo, criando regiões purgatoriais para si mesmo. Compreendeste? Então, o Calderaro deu essa conclusão aí, em toda essa explicação, que nos é muito clara sobre ação e reação, sobre plantio e colheita. E falou: compreendeu, André? Fixei o instrutor reconhecidamente. Sim, havia entendido. E ponderando a lição da manhã, seguiu o orientador, que silente abandonava o campo de observação a fim de mais tarde nos avistarmos com os benfeitores que visitariam as cavernas em missão de amor e de paz. Então, terminou esse passeio, né, esclarecedor que o Calderaro levou o André Luiz para poder vivenciar um pouco, observar e o Calderaro explicar sobre esse assunto das consequências que são inquestionáveis, né? Que nós todos, para toda desobediência que nós tivermos às leis divinas, vamos enfrentar. E aí, no capítulo que vem, a gente vai entrar aqui nessa questão, né, desse auxílio, dessa visita que ele, o grupo ali, vão fazer nas cavernas, nas zonas mais escuras ali, daquele, do umbral ali, de onde eles têm que levar um auxílio a alguma determinada situação ou uma determinada pessoa. Certo? Perfeito. Certinho, Marcos. Ficou bem claro que a sementeira é incerta, mas a colheita é totalmente imprevisível. Exatamente. Isso aí. A sementeira cabe a nós Isso decidirmos. A aí. gente diariamente está fazendo escolha de como agir, né? E Deus nos dá essa liberdade. Agora, o que a gente escolher é o que a Vai gente vai colher. E é como ele falou ali, né? Falou, cada um tá colhendo aqui, ó, alguém que fugiu deliberadamente às realidades, criando regiões purgatoriais para si mesmo. Então, o que cada um de nós sofrer é o que cada um de nós criou. consequência do que fizemos. Exatamente. Verdade. É isso aí. Então, E aquilo que você falou da mãe é uma verdade, que a mãe, com todo o sofrimento, ela falava que agradecia esse sofrimento porque ela estava aprendendo cada vez mais. exatamente. Exatamente. Ai, que lindo. Foi um grande exemplo para nós. Bom, Ela falava, eu agradeço pelo que eu estou passando. ela nunca falou nada de ruim, sempre abençoando realmente o que ela passou. Grande exemplo mesmo.
É isso aí. Bom, então encerramos por hoje. Semana que vem, capítulo 17, certo? Uma boa Se noite Deus para quiser. todos. Um Boa abraço. semana. Até. Boa Noite, noite. Marcos. Até mais. Boa Tchau, tchau, noite. Gandolfo. Tchau, Até mais. Adriana. Boa Até mais. noite, Marcos. Boa semana. Até já. Tchau, tchau.